Olá pessoal, vamos responder as perguntas daqueles nossos alunos que participaram do último grupo de estudos. A Fabiana Araújo, da Instituição Toledo de Ensino, por exemplo, ela pergunta: o traficante que é utilizado por organizações criminosas, primário de bons antecedentes, ele teria ou não direito ao benefício do artigo 33, parágrafo 4º? Veja bem, Fabiana, se ele pertence à organização criminosa, não vai ter direito ao benefício. E para pertencer à organização criminosa, eu preciso de pelo menos 3 pessoas unidas de forma estável e permanente, com estrutura e hierarquia, nos termos da Lei 12.694 de 2012. Pouco importando se primário de bons antecedentes pertence à organização criminosa, não faz jus ao benefício do artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, tá joia? A pergunta da Vanelli diz respeito ao traficante, que embora primário de bons antecedentes, mas está respondendo a vários processos por tráfico. Se isso impediria o benefício? Não. Veja bem, Vanelli, a pessoa que está respondendo a vários processos, ela ainda é presumida inocente ou pelo menos presumida não culpada nos termos do que garantido pelo artigo 5º da Constituição Federal e pelo Pacto de São José da Costa Rica. Não tem como nós interpretarmos esse processo em desfavor desse acusado do tráfico. Logo, esses processos e andamentos, em tese, não teriam força para impedir o benefício, tá bom? A pergunta também da Vanelli é no sentido de se o benefício pode retroagir para alcançar crimes praticados na vigência da Lei 6368/76, então isso significa que é possível revisão criminal para os casos já definitivamente julgados? Claro, o expediente utilizado pelos advogados é exatamente o da revisão criminal, tá bom? A Fernanda Pereira pergunta se a resolução do Senado, que acabou seguindo o entendimento do STF, não mais impedindo restritiva de direitos, se é possível aplicarmos o mesmo espírito para outros benefícios proibidos pela lei de drogas, como por exemplo o Sursi. Olha só, Fernanda Elisa, quando o STF julgou, apesar de incidentalmente, mas de forma abstrata, pelo Pleno, a inconstitucionalidade do artigo 33, parágrafo 4º, no que diz respeito à vedação da substituição por penas restritivas de direitos, eu já tinha me adiantado e alertado o seguinte: o STF vai ter que ser coerente. Se o STF entende que a proibição em abstrato de restritiva de direitos é inconstitucional, porque essa tarefa cabe ao juiz analisando o caso concreto, é óbvio que esse espírito tem que contaminar a proibição de sursi, proibição de liberdade provisória e outros benefícios. O STF já decidiu do mesmo modo com relação à liberdade provisória. O STF também já declarou inconstitucional a vedação da liberdade provisória. O STF já declarou inconstitucional, num controle difuso abstrativizado, inconstitucional o regime inicial fechado. Então, aos poucos, o STF vai caminhando nesse sentido. Ele ainda não decidiu, pelo menos não um controle de constitucionalidade, seja difuso, abstrativizado, seja um controle abstrato, não decidiu a respeito do Sursi. Mas a coerência indica que o Supremo irá decidir exatamente do mesmo modo, tá joia? Galtieri Borges, nosso aluno, pergunta se os requisitos para conquistar o benefício do 33, parágrafo 4º são cumulativos ou não? Cumulativos. Cumulativos. Vejam bem, se ele não preencher qualquer um daqueles requisitos, não faz jus ao benefício. A Adriana Baldan, da Universidade Caminho Castelo Branco, a Unicastelo, falou: já espera um pouquinho, para aqueles que consideram bis in idem utilizar a quantidade de drogas como critério de fixação da fração de diminuição, por ter sido analisado na primeira fase, não seria contraditório admitir a primariedade e os bons antecedentes analisados nas duas? Não, veja bem, Adriana Baldan, o problema é que você consideraria a quantidade da droga em prejuízo do réu 2 vezes, seja para majorar a pena base, seja para diminuir o quantum do benefício.
No caso do juiz considerar a primariedade na primeira fase e novamente a primariedade por ocasião do 33, parágrafo 4º, você estará considerando a primariedade duas vezes em benefício do acusado, do réu, não havendo que se cogitar falar em bis in idem, tá bom? Gabriele, ela pergunta, o fato de o réu ser condenado pelo 35 impede o benefício do 33, parágrafo 4º? Sem dúvida. Se ele está sendo processado pelo 33 em concurso material com o 35, ele pertence a uma associação criminosa. Se o juiz reconhece que ele pertence à associação criminosa, é um associado, isso já impede o benefício para o artigo 33. A Thaís pergunta, com o novo tratamento, Thaís Lima, ela trabalha inclusive no Tribunal de Justiça de Pernambuco, com o novo tratamento dispensado aos crimes hediondos e equiparados, inclusive com possibilidade de penas diminutas ao crime de tráfico, posso conceder liberdade provisória nos crimes de tráfico mediante o pagamento de pecúnia ou fiança? Vejam bem, não é possível. Olha que interessante. O crime de tráfico ele é equiparado a hediondo e apesar de hoje se admitir liberdade provisória, ele é, de acordo com a Constituição Federal, inafiançável. Então, ao se admitir liberdade provisória, essa liberdade provisória tem que ser sem fiança. A contradição que eu fiz referência, ela existe se você comparar, por exemplo, com o furto. O furtador é possível conquistar uma liberdade provisória com ou sem fiança. Aliás, sem fiança, se ele não tiver capacidade financeira. Se tiver, certamente o delegado e o juiz irão exigir fiança. O traficante não tem como exigir dele fiança. Então ele conquista uma liberdade provisória sem qualquer outra cautelar de natureza pecuniária atrelada ao benefício. Olha que contradição. O furto à liberdade provisória em regra com fiança. O tráfico sem fiança porque é um crime inafiançável. E não adianta nós queremos colocar fiança no tráfico em nome de uma equidade. Não adianta dar fiança para o tráfico, sendo que o Constituinte não permite. Tá bom? A Karina, ela é do Centro Universitário do Norte Paulista, São José do Rio Preto. Ela fala, Rogério, de acordo com a maioria, preenchidos os requisitos, o magistrado não só pode, como deve reduzir a pena. Então eu posso afirmar que o benefício do 33, parágrafo 4º, é um direito subjetivo do acusado? É o que prevalece. Salvo o Capês. Fernando Capês, ele acha que não é direito subjetivo, ele entende que é uma faculdade do magistrado. Tá bom? Alexandra Miranda, do Centro Universitário Padre Anchieta, ela pergunta se é possível utilizar a ausência de confissão como justificativa para uma menor redução da pena. Não. O réu não é obrigado a confessar. Aliás, ele tem direito ao silêncio, tolera essa mentira. Se ele confessar, ele tem direito ao atenuante, mas se ele não confessar, não pode ser prejudicado por causa disso. Tá bom, Alexandra? Importante isso. O Ricardo, que trabalha em escritório de advocacia, ele fala como é que caracteriza maus antecedentes para não fazer jus ao benefício da diminuição. É só você ter no passado uma condenação definitiva, por exemplo, que perdeu a força para gerar reincidência nos termos do artigo 64, inciso 1 do Código Penal. Para encerrar, eu quero apenas alertar, diante das inúmeras dúvidas que vieram, Rogério, então qual é o critério que você como promotor utiliza no seu dia a dia forense quando se depara com um traficante primário de bons antecedentes que não pertence à associação criminosa nem organização criminosa? Como é que você se manifesta no que diz respeito ao quantum de diminuição, que pode variar de 1/6 a 2/3? Como é que você se manifesta? Qual é o critério que você, Rogério, utiliza para pedir ao juiz um benefício caminhando para uma redução máxima ou uma redução mínima? Eu parto da ideia que é possível sim nós trabalharmos a quantidade da droga, mas não só a quantidade da droga, o tipo da droga é importante. Quanto mais for destrutiva a droga que ele comercializava, menor deve ser a redução. Quanto menor o grau de dependência que gera a droga, uma maconha, por exemplo, maior pode ser a redução. Então eu trabalho com o tipo e natureza da substância. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Até o próximo grupo de estudos no domingo.